versículo 34. A Bíblia vai falar da mulher mais perversa do Antigo Testamento, Jezabel. Mas quando ela morreu, que empurraram, ela caiu. A notícia chegou a Jeú. E Jeú esperava a morte dela. Aí ele mesmo com raiva dela, sabendo que ela não prestava, mas sabendo que ela morreu, aí ele chama os seus servos e diz: vão lá e socorram aquela maldita e enterrem, dê um enterro decente. Por quê? Porque ela é filha de rei. Tem história lá atrás, tem história lá atrás, tem história lá atrás. Nós seres humanos é que costumamos destruir a história do outro. Às vezes o irmão passou 60, 30, 15 anos chorando do nosso lado, ralando, adorando, carregando caixa, jejuando, mas só precisa uma notícia contra ele sair, já exclui, larga ele de lado. Tem uma história, filho, tem uma história, tem uma história. Por causa de seu pai Davi, eu não rasgarei. O reino se divide. Norte, 10 tribos. Sul, 2 tribos. Agora o que era unido começou a guerrear. As 10 tribos do norte se ensoberbeceu. E volta o velho costume do Egito, adorar bezerros de ouro. Jeroboão levanta 2 altares para invocar a presença dos deuses, que era costume egípcio no passado, para o povo adorar. Aí Deus, por este amor, pelo seu projeto igreja, chama Oséias, o jovem profeta, e diz: Oséias, Israel foi infiel. Eu quero que você vá lá em Samaria, e quando chegar lá não vá para a igreja, vá para o prostíbulo. Vou parafrasear. E no prostíbulo se apaixone por uma prostituta que não tem nome, que não tem valor, que não tem moral e nem tem família. A pior do prostíbulo. E se apaixone por ela. Tire ela do prostíbulo. Dê casa a ela. A ame como nunca amou ninguém. Dê família, dê nome, dê identidade a ela. E ele o fez. Ele se apaixona por Gomer. A ama, da casa, da identidade, dá filhos. Quem olhava para ela nem lembrava que ela foi prostituta. Mas quando ela estava no ápice do amor com o marido, a saudade do prostíbulo veio. E ela largou o marido, largou os filhos, a casa, e voltou para se prostituir no prostíbulo. Aí Deus diz: Oséias, vai lá e traz ela de volta. Talvez o teu amor não foi suficiente, a ama mais do que eu amava. Ele vai lá e busca ela de volta. E Deus disse: quando Israel te perguntar que loucura você fez, aí você vai dizer: assim diz o Senhor, assim fizeram vocês comigo, mas eu quero que vocês voltem para mim. Eu amo, eu quero que vocês voltem. Mas Israel não voltou. As 10 tribos não voltaram. Aí Judá, as 2 tribos também resolveu se afastar de Deus. As 10 tribos são levadas para a Síria no cativeiro. E as 2 tribos voltaram aos princípios do Egito. Judá
adorar a outros deuses. Chegou um ponto tão terrível que era irremediável humanamente falando. Aí é aqui que Deus usa mais um remanescente chamado Isaías. E Isaías vem protestar com um lamento. O boi conhece o seu dono, o jumento conhece a manjedoura que come, mas o meu povo não me conhece. Isaías prega uma mensagem de lamento e seguida de uma mensagem de amor. Volte a mim, dizia Deus, e eu receberei vocês. Não importa o que vocês fizeram, vocês se degradaram tanto que o pecado de vocês diz em vocês e está vermelho como o carmesim. O carmesim era uma tonalidade de tinta que, se ela atingisse um tecido, o tecido tinha que ser jogado no lixo, porque não havia mais antídoto. Ninguém dava mais jeito e tinha que ser descartado. E eles olhavam um para o outro, vivendo como queria, povo imundo, no meio de um povo de impuros lábios, pecador. Olhava um para o outro e dizia: você está pior do que o carmesim, não tem mais jeito não. Aí a mensagem de Isaías era assim: diz o Senhor, voltem para mim, porque o pecado de vocês pode estar do jeito que for, vermelho feito o carmesim, eu vou deixar branco como a branca neve. Eu só quero que vocês voltem para mim. O antídoto é o arrependimento. Diga para quem está ao seu lado: não importa o que aconteceu, o antídoto é o arrependimento. Veja que Isaías vai profetizar e eles não dão ouvidos. Aí vem a mensagem de juízo. Veja que Isaías vai profetizar o cativeiro, o sofrimento, a ponto de o projeto igreja se tornar escravo de novo. Se vocês não se voltar para Deus, Ele vai entregar vocês nas mãos dos caldeus. Ele profetiza um momento difícil e humanamente irreparável. Ele profetiza uma destruição total em Jerusalém. Mas depois que ele termina a mensagem do juízo, o tempo difícil, a partir do versículo 35 ou um pouco antes, 34, ele vai profetizar um renovo, um tempo muito diferente, um novo tempo. Ele vai profetizar no final do capítulo 34, depois do juízo, ele diz: mas vocês, depois desse tempo, Deus não vai desistir. Vai vir um novo momento e Deus vai cuidar de vocês, e vocês não serão mais envergonhados, porque lá vai estar o Deus de vocês. Quando ele vai para o 59, ele diz: clamem, porque Deus é poderoso, as mãos deles não estão encolhidas, nem os seus ouvidos agravados para não ouvir. É só clamar que Deus não desiste. Aí no capítulo 35 ele pede duas coisas para quem quisesse viver um novo tempo. Qual era? Fortalecer as mãos fracas e enaltecer e fortalecer os joelhos vacilantes. Então veja que mão fala de obra, de trabalho, joelho, mobilidade. Quando ele fala isso, era que o cativeiro ia levar a um ponto tão cruel que não ia ter mais esperança para sobreviver. Eu cortei cana dos 12 aos 18 anos, aos 17, e eu sei o que é usar as mãos para trabalhar. Esta mão direita, que era a mão do cabo da foice, tinha dia para missionária Eliane que o sangue corria. Eu olhava para o papai e dizia: pai, eu não aguento. Ele dizia: pegue e busque força onde não tem, mas parar não pode. Você vai fortalecer-se, porque senão não vai ter alimento no final da semana. Pai, é 20 quilômetros, são os 20 quilômetros aonde a gente vai a pé. Não importa, eu não aguento, aguenta. Fortalece o joelho, vai ter que chegar lá. Ou seja, olha para quem está ao teu lado e diz: independe do momento, fortalece as tuas mãos e os teus joelhos. Nesse reino não dá para parar, não dá para desistir, não dá para ter moleza.
Ah, pastor, eu estou cansado. O tempo vai me fazer parar e eu não aguento mais. Aguenta assim. A ordem é: fortalece as mãos fracas, filho. Ah, pastor, não tem nem coragem mais de sair de casa. Levanta, bota a força no joelho, que está vindo um tempo de adoração melhor do que o passado. Israel é levada para o cativeiro. Acabou tudo. A igreja acabou. Olha aqui no texto, os vizinhos de lado, Jordânia, Cisjordânia, sírios, vendo o massacre dos babilônios, gritava: acabou, quero ver agora, tem mais jeito não. O orgulho lá embaixo, o templo derrubado, a cidade tocada a fogo. Só que Nabucodonosor disse: já que vai estar tudo acabado, vamos preservar alguma coisa. Traga alguns jovens de lá. Mas não pode ser jovem pobre, não. Tem que ser de sangue azul, nobreza, inteligente, para aprender a nossa cultura. Aí no meio dele vai Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdênego. Primeira coisa, na Babilônia, muda o nome do original para o nome babilônico. Agora imagina a contundência, gente. Quando eu falo isso, bate na minha cara. Eram jovens, inexperientes. Eles eram tão inteligentes, em suma. Capítulo 2, Daniel já havia dito quem era com a interpretação do sonho. Capítulo 3, os 4 já faziam parte do grupo de elite da Babilônia. Nabucodonosor resolve erguer uma estátua de ouro em uma planície para exaltar o seu nome e inserir o seu Deus. E deu ordem que iria inaugurar, ia convidar a banda, a orquestra. E veja que os convidados para a inauguração não foi qualquer um. Você vai ver lá governadores, prefeitos, primeiro-ministros, juízes, magistrados, só top.